Seja bem-vindo à nossa primeira unidade sobre ética. Esta aula é importante para seus estudos, pois vamos compreender qual o conceito de ética. Atenção às explicações da professora Juliana Godoy. Olá, meu aluno, minha aluna. Vamos trabalhar nessa unidade temática o assunto sobre ética. Eu sou Juliana Godoy, a sua professora. É importante que a gente comece do começo. Vamos diretamente para os conceitos de ética, porque muito se fala de ética. É um tema super polêmico, é um tema da nossa atualidade, mas o que vem a ser ética de verdade, da forma concreta que ela foi concebida? É assim que vem nas provas de concurso. Esse conteúdo será trabalhado tanto para o nível médio como para o nível superior. Não há diferença dessas definições, tudo bem? E também, na verdade, o que vem a ser cobrado é o código depois do próprio concurso, o código de ética do INSS, o código de ética da PF, o código de ética do Ministério Público. Aí é a única parte que nós vamos fazer separado, porque até então, na íntegra, tudo vale para o médio e superior. A ética vem do grego ethos, que significa modo de ser. A primeira coisa, modo de ser. Então, uma pessoa é ou não é ética, porque é ser. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta, ok? A conduta de quem? A conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Olha que coisa boa e agradável de pensar. Se praticamos a ética, praticar está errado. Colocou praticar na prova, está errado. Se somos éticos, porque lembra que ética está ligado a ser. Se cada cidadão for ético, se cada pessoa é ética, nós vamos viver uma sociedade muito melhor, porque a sociedade precisa estar estimulada pelo bem. E a ética é justamente um comportamento adequado, positivo, bom. Olha, um dos sentidos da ética, embora não possa ser confundida com as leis, ela está relacionada ao sentimento de justiça social. Se vier na sua prova que ética é uma lei, falso. Mas a ética tem equidade com a justiça social, certo? Porque a justiça que é o bem social, tudo bem? A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Segura essa aí. Ética com valores históricos e culturais. Por quê? Vamos dar uma paradinha. Por quê? Temos diferenças de cultura? Sim. Temos valores que evoluíram durante a história? Sim. Exemplo, a cultura japonesa é diferente da cultura brasileira. A cultura inglesa é diferente da cultura americana. Ou seja, se a ética vem da cultura, se a ética se baseia nos valores culturais, eu posso ter diferentes conceitos de ética. Aí começou a ficar problemático. Do ponto da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Então, de forma filosófica, a ética será sempre o bem, será fazer o bem, procurar o bem-estar. Mas você disse que ela muda de acordo com a cultura. Muda. Então, se no Brasil matar cachorro para comer é uma atitude aética, no Oriente não é. Porque eles comem a carne de cachorro com muita tranquilidade. Para eles isso é ética. Isso está ligado aos valores, ok? Mas ele entende que assim ele não está usufruindo de alguém, usurpando de alguém ou fazendo mal. É o conceito do bem que prevalece em diferentes culturas. Cada sociedade, cada grupo possui os seus próprios códigos de ética. Num país, por exemplo, como eu falei, sacrificar o animal para a pesquisa científica pode ser ético. Em outro país, essa atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. Olha o dilema da bioética. Bioética, quando a gente vai falar
dos desenvolvimentos científicos, de mexer com células-tronco. E aí? Não vou mexer nisso, que não é a nossa área. Mas é o estudo da ética dentro de uma determinada profissão. Aproveitando o exemplo, a ética na área de pesquisas biológicas é denominada bioética. Além dos princípios gerais que norteiam o bom funcionamento social, existe também a ética de determinados grupos ou locais específicos. Segura. Então, eu tenho uma ética social que deve fazer parte daquela cultura. Tudo bem. E eu tenho ética de grupos. Como assim? A ética médica, ética do trabalho, ok? Que estão inseridos num grupo menor dentro de uma sociedade, certo? Ok. Ao falar, então, que a ética pode estar dentro de vários grupos, nós temos a proposta de convergência entre elas, de entender e respeitar o limite de cada uma das profissões. Podemos considerar, então, a ética educacional, ética nos esportes, ética jornalística e ética política. São grupos menores dentro de uma sociedade. Uma pessoa que não segue a ética da sociedade a qual pertence é chamado de antiético, assim como o seu ato praticado. Então, a pessoa é antiética e o que ela faz é antiético também. Ao conviver em sociedade, o homem percebeu a necessidade de regras que regulamentassem esse convívio. Poxa, como é que nós vamos conviver um batendo na cara do outro, um chutando o outro, falando diversos vocabulários desagradáveis? Pensa nisso, lá na Idade da Pedra, na evolução da sociedade, eles começaram a entender que eles tinham que ter normas de convívio. E a ética é uma ciência de estudo da filosofia e durante toda a história vários pensadores se ocuparam dela, tentando entendê-la, buscando a melhoria nas relações sociais. As normas éticas revelam a melhor forma do homem agir durante o seu relacionamento com a sociedade em relação a si mesmo. Então, a ética, se vier na prova, faz bem só a quem recebe aquele comportamento e atitude? Não, a quem se comporta como tal, porque ele só pode receber o bem. Se eu faço o bem, eu quero o bem em retorno. A ética é a parte da filosofia que se ocupa do estudo do comportamento humano e investiga o sentido que o homem dá às suas ações para ser verdadeiramente feliz e alcançar o bem viver. Mas aí, vamos ver bem lá na frente o que acontece com essa questão do bem viver. Se eu for egoísta, se eu pensar no meu bem viver, e aí eu estou sendo ético para mim, mas ferindo a outras pessoas, praticando a corrupção, praticando o nepotismo, o clientelismo, esse cidadão não é ético. A ética faz parte do nosso dia a dia, das nossas relações, dos nossos atos. Em algum grau, utilizamos os nossos valores éticos para nos auxiliar. Então, não é uma coisa que eu tenho que pensar, eu estou sendo ético ou não estou? Ela nasce com você? Não, ela vem com a educação em que você está inserido, com os valores que os seus pais te deram ou quem te criou, e você vai construindo a sua ética, vai construindo e acreditando que aquilo é verdadeiro. A gente tem que pensar só assim, não faça ao outro o que não queres que o outro faça a ti. Quando você pensar assim, você já está sendo ético. Então, vou para o restaurante. Na hora de pagar a conta, não colocaram lá o prato das minhas crianças. Não colocou, o problema é dele, cobre isso aí. Eu vou te falar que não é uma postura ética, principalmente ao saber que quem pagaria na hora de fazer as diferenças seria o garçom. Então, o mais correto era, olha, só esqueci um prato aqui de cobrar e tal. Porque se eu sentei e estou disposta a comer e tenho dinheiro para tanto, por que eu vou passar a perna no outro? Não faça o outro que não quero que faça com você. É a mesma coisa de eu ir ao cinema e eles me cobrarem 3 ingressos, e um é meio e ele me cobra 3 inteiras. Não vou gostar? Eu vou lá e vou reclamar. Em sentido amplo, a ética engloba um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa. Isso são valores, ok? Que estão ligados à prática do bem e da justiça. Então, ser bom, ser justo é ser ético no meio em que se vive. Os preceitos éticos numa sociedade consolidam-se durante a formação do caráter do ser humano, em seu convívio social, e são baseados em seus... Isso você tem que saber. A ética é baseada nos seus valores, princípios, ideais e regras.
Então, pessoal, às vezes a gente se escandaliza quando vê na mídia, vê na televisão, uma pessoa fazendo mal a uma criança, indefesa. Mas se for fazer um estudo sobre essa pessoa, ele deve ter sido criado num meio completamente desprovido de valores. Eu não estou falando de perturbação mental, eu estou falando da diferença entre estar certo e errado. Se desde pequenininho eu roubo uma balinha, minha mãe deixa, e eu vou crescendo, vou pegando outras coisas, quando eu crescer e ficar adulto, eu vou roubar sem nenhum sentimento de culpa. Isso é o que a gente mais fica perplexo diante dos fatos. O cara fala friamente sobre o crime que ele cometeu sem ter peso na consciência. Por quê? Porque ele não tem valores, ele não tem princípios. Então ele falou, ele fiz mesmo e assumo. Quando se fala em ética como algo presente no homem, não quer dizer que ele já nasce com essa consciência plena do que é bom ou mal. Essa consciência existe, mas desenvolve mediante o relacionamento do meio social e com o autodescobrimento. A ética é o julgamento da validade das morais. A ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade, mas ela não é puramente teoria. Segura essa aí para a banca, ESAF, Sesgran Rio e CESP. A ética é um conjunto de princípios, sim, de disposições voltados para a ação. Você pratica a ética todos os dias, historicamente produzido, cujo objetivo é balizar as ações humanas. A ética existe como uma referência para os seres humanos em sociedade, de modo a qual a sociedade possa ser cada vez mais humana, ok? Assim, um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação a outros homens na sociedade pode garantir o bem-estar social, traz a ética de forma plena. Tudo bem? Vamos fazer uma questão de prova e ver como é que isso se ficou bem trabalhado e como é a abordagem. A abordagem pode ser puramente teórica ou pode ser com casezinhos, tá? A CESP normalmente faz case. Ela fala, Marcela passou por isso. Isso quer dizer que ela não é ética, ok? Agora, nós vamos fazer na base teórica. Vem assim, ser ético quer dizer ser abertos a valores que ultrapassam aqueles do sistema tradicional ou de alguma cultura determinada, sem necessariamente passar pela relação ao bem-estar social. E aí? Puramente teórica, viu? Quer fazer de novo? Vamos ler que eu vou te mostrar onde está o erro. Ela está falsa. Olha, ser ético quer dizer ser aberto a valores. Sim, porque os valores mudam, que ultrapassam aqueles do sistema tradicional. Até aqui tudo bem, de alguma cultura determinada. Sem necessariamente passar pela relação do bem-estar. Quer dizer, eu aqui aprendi uma forma de conduzir, eu tenho valores, mas em outra região do mundo eu aprendo, me adapto à cultura dele, mas eu sei que eu estou ferindo ao bem-estar social. Não, ele tem que passar pela relação do bem-estar social. É por isso que está falsa. Tudo bem? Foi um prazer estar com você nessa unidade de estudo. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Espero que tenha ficado claro os conceitos de ética. Vamos aprofundar este estudo em outra unidade. Por isso, não deixe passar nenhuma dúvida. Você pode entrar em contato direto com o seu orientador de aprendizagem ou checar no FAQ se existe a resposta para a sua dúvida. Lembre-se também de resolver o quiz. Até mais!